Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre leigos. O texto se chama Leigos, Ministérios a Serviço do Reino de Deus. Como em Mateus 5, 13, 14, o leigo é o sal da terra e a luz do mundo. Para o dicionário, leigo significa aquele que é estranho ou que revela ignorância ou pouca familiaridade com determinado assunto. Profissão: desconhecedor, inexperiente. Porém, esta palavra é muito conhecida também no meio religioso. Mas o leigo da igreja é aquele que não sabe nada? Na verdade, os leigos da igreja são todos os fiéis batizados que não receberam as ordens sacras, ou seja, não são bispos, padres ou diáconos. Constituem o povo de Deus e feitos participantes a seu modo da função sacerdotal, profética e real de Cristo. O que é próprio e específico dos leigos não são as funções sagradas, mas as temporais. Estas funções, no entanto, não devem ser exercidas de qualquer maneira. Elas devem ser ordenadas e conduzidas, segundo os mandamentos de Deus. As funções seculares dos fiéis leigos são os meios próprios deles para buscar o reino de Deus. Sendo assim, o campo de atuação principal dos fiéis leigos é a família, o trabalho, a cultura, o mundo da economia, a comunicação, a ciência e a tecnologia, a educação, os grandes problemas da vida, da saúde, da solidariedade, as relações internacionais, a construção da paz, a ética profissional, a justiça e o direito, a liberdade religiosa. São tantos trabalhos, funções e obrigações que o apostolado dos leigos não se identifica com o ofício de suplência que extraordinariamente eles podem exercer na igreja, mas se abre a enorme e importante necessidade de impregnar tais realidades com as riquezas do reino e do evangelho. Sua presença e sua ação evangelizadora nas realidades seculares são cada vez mais necessárias, uma vez que sem o apostolado dos leigos, o apostolado dos pastores não se pode, na maioria das vezes, obter seu pleno efeito. O ofício sacerdotal dos fiéis leigos consiste na ação de consagrar a realidade profana e mundana a Deus, através da atuação e da presença no mundo. Os fiéis cristãos exercem sua função sacerdotal, principalmente santificando a vida conjugal e familiar, o trabalho cotidiano e o descanso. A participação dos fiéis leigos no ofício profético de Cristo consiste em dar testemunho de fé com a vida e as ações. O testemunho dá credibilidade ao anúncio explícito. Segundo a Evangelii Nuntiandi, a boa nova há de ser proclamada pelo testemunho. Por força desse testemunho sem palavras, estes cristãos fazem aflorar no coração daqueles que os veem perguntas. Por que eles são assim? Por que é que eles vivem daquela maneira? O que é ou quem é que os inspira? Por que é que eles estão conosco? Pois bem, semelhante testemunho constitui já proclamação silenciosa, mas muito valiosa e eficaz da Boa Nova. E outras perguntas surgirão, depois, mais profundas e capazes de levar a um compromisso, provocadas pelo testemunho, que comporta presença, participação e solidariedade, e que é um elemento essencial na evangelização. Todos os cristãos são chamados a dar este testemunho e podem ser verdadeiros evangelizadores. Outro sim, anúncio profético consiste também no anúncio explícito da palavra. O anúncio dá o senso cristão do testemunho. Isso é afirmado também na Evangelii Nuntiandi. Entretanto, permanecerá insuficiente, pois ainda o mais belo testemunho virá a demonstrar-se impotente com o andar do tempo, se ele não vier a ser esclarecido, justificado, aquilo que São Pedro chamava dar a razão da própria esperança, explicitado por um anúncio claro e sem ambiguidade do Senhor Jesus. Por consequente, a boa nova proclamada pelo testemunho da vida deverá mais tarde ou mais cedo ser proclamada pela palavra da vida.
Os fiéis leigos participam, enfim, da função real de Cristo, vivendo o dom da liberdade régia. Como você pode notar, para exercer a realeza é preciso possuir liberdade própria do rei. Ora, a liberdade régia não é sinônimo da conduta dissoluta e imoral. A partir do dom da liberdade régia, o catecismo aponta ainda para linhas de ação e de presença bem concretas para os fiéis leigos. A presença e a ação deles no mundo tem a finalidade de purificar as instituições e as condições do mundo do que estimula, encoraja e favorece o pecado. Tem também a finalidade de impregnar a cultura e as obras humanas com os valores do reino. Sendo Cristo enviado pelo Pai, a fonte e a origem de todo o apostolado da Igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado, tanto dos ministros ordenados como dos leigos, depende de sua união vital com Cristo. De acordo com as vocações, os apelos da época e os dons variados do Espírito Santo. O apostolado assume as formas mais diversas. Sobremaneira, é sempre a caridade, a vivência do ministério da Eucaristia e a ação profética e missionária que fundamenta todo o apostolado. Obrigada pela sua participação. Nos vemos na próxima. Lucas fez isso para mostrar que os apóstolos deviam evangelizar a todos no mundo todo, e não de falar línguas que ninguém entendia. Não negamos que as comunidades primitivas louvavam a Deus com sons que ninguém entendia, chamados de falar em línguas, mas esse dom é muito mais do que isso, é evangelizar. As línguas de fogo é um modo apocalíptico de dizer que Deus se manifestou. No deserto, Deus acompanha o povo numa coluna de fogo que iluminava a noite. No Sinai, ele desce para falar com o povo e Moisés por meio de um fogo. E é isso que ocorre em Pentecostes. O Espírito Santo é o fogo da palavra de Jesus que deve ser anunciado pelos seus seguidores.
autor deste texto é doutor em Teologia Bíblica pela FAJA de Belo Horizonte, mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, professor de Exegese Bíblica, membro da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, sacerdote franciscano e autor de 10 livros e coautor de 14.